vamos continuar, né? Fui incumbido de trazer a segunda parte desta lição que o irmão Isaac trouxe na semana passada. Você está com a sua revista aí, querido? Deixa eu ver, levanta ela aí, deixa eu ver. Qual é o nome da revista? Tiago, a fé em ação, né? E qual é a lição? Lição de número 5, que tem como tema? Deus bom e imutável. O que significa ser imutável? Que não muda, né? Deus é o único que não pode mudar. Nós não, nós mudamos o tempo todo, né? Um dia estamos bem, outro dia não estamos bem, né, Fleitinha? Então nós variamos o tempo todo, mas Tiago, que nós vamos ler aqui nas Escrituras, que ele vai falar que não existe nenhum tipo de mudança em Deus. E nós vamos ver o porquê, tá bom, amados? Mas vamos ler esse texto aí. Você, porventura, que não está com a revista, se atenha aí, porque nós vamos ler bastante ela, tá bom? Quem está com a revista, se você não leu essa semana em casa, hoje você vai ler, viu? Se você não leu a revista, viu, Ronaldo? Então hoje nós vamos ler, tá bom? Vamos acompanhar aqui as colocações do autor da revista, porque é muito importante isso, não é, Elvis? Nós vemos aqui o conteúdo aqui dessa revista, porque para isso nós temos ela, né? Para a gente aí considerar aqui as colocações e explorar mesmo, né? Tudo que está de conteúdo aqui para nós, que é muito bom. Vamos ler esse texto aí de Tiago. Vamos ler primeiro de Tiago, capítulo 1, ó. Lembrando que estamos ainda no primeiro capítulo de Tiago, né? Já estamos na lição de número 5 e estamos ainda no primeiro capítulo de Tiago. Olha só que quanto conteúdo, quanta coisa a gente pode extrair de apenas um único capítulo. Apenas um único capítulo, aí já temos 5 lições dadas praticamente, né? O versículo 16 ao versículo 18, tá bom? Tiago, capítulo 1, o verso 16 ao verso 18. Você aí se atente à palavra de Deus, que vamos ler aqui esse texto, tá bom? Não vou pedir para vocês ficarem de pé, porque vocês já ficaram aí bastante. Mas se quiser, fique à vontade, que eu já vi o irmão Antônio ali levantando, mas se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Todos acharam? Amém? Então diz assim a palavra de Deus, amados. Verso 16, Tiago falando ali para os seus leitores. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Certo? Verso 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Vou pedir aqui para o irmão Elvis, que estava em pé ali, que ele quer esticar um pouquinho as pernas, né, Elvis? Olha para nós, meu querido, por favor, neste momento. Oremos. Obrigado, irmão Elvis. Amados, quero que vocês repitam comigo aí. Repitam comigo. Deus é bom, o tempo todo. E
E o tempo todo, Deus é bom. Amém? Muito bem, meus queridos. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Então nós precisamos estar conscientes aí dessa verdade. Que independente das situações, Deus é bom. Amém? E eu quero ler o primeiro parágrafo aí do ponto 1 aí, na verdade, né? Nós vamos entrar no ponto 2 mais pra frente, tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho a respeito da bondade de Deus. E eu quero ler com vocês o primeiro parágrafo aí do primeiro ponto, onde está escrito ali que Deus é bom, tá bom? Então você está com a sua revista aí, achou? O primeiro parágrafo, amados, diz o seguinte, ó. A primeira declaração a respeito de uma visão correta de Deus, diante das adversidades, é que Deus é bom. Afirma Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Nós vimos aí no verso 17, né, de Tiago. Em outras palavras, o que ele quer dizer com isso? Que tudo aquilo que é bom procede de Deus, o qual é bom. Amém? Embora, e ele continua falando, né, embora parecesse estranho ouvir sobre a bondade de Deus diante de situações ruins da vida, meus amados, os cristãos dispersos do primeiro século, ali na época de Tiago, eles precisavam aprender a não confundir o caráter de Deus, né, um dos caráteres de Deus que é a sua bondade. Eles precisavam aprender a não confundir isso, o caráter de Deus, com as circunstâncias adversas da vida. Não é isso que está escrito aí, Carlinhos? Que é o primeiro parágrafo aí que o autor destacou aí para a gente, né? Mas, queridos, eu acredito que a bondade de Deus, né, ela deve ser algo inquestionável por nós cristãos, amém? Ela deve ser algo inquestionável por nós. Mas, infelizmente, amados, nem todos pensam assim. Muitas pessoas não cristãs e até cristãos também, eles têm questionado a bondade de Deus. Como assim, irmãos? Como assim? Muitas delas, meus queridos, eles declaram o seguinte: eu quero que você pense comigo nesta manhã. Vamos dar uma pincelada nessa parte aqui, para depois entrar no segundo ponto. Mas muitas pessoas questionam a bondade de Deus porque pensam o seguinte: se Deus é bom, por que existe o mal e o sofrimento? Você já parou para pensar isso? Alguém alguma vez já te questionou a respeito disso? Se Deus é bom, então por que Ele permite o mal? Por que Ele permite o sofrimento? Que faz parte do mal, é o mal, né? As doenças, nós vamos ver aqui, né? Por que, irmã Edneide, por que Deus permite, ou por que existe tanta injustiça social, tanta corrupção generalizada? Por que acontecem tantas catástrofes aí na natureza que, quando não matam, deixam as pessoas em situação de miséria? Vocês já viram aí, né? Nós vemos isso constantemente aí nas mídias, né? Por quê? Por que há tantas doenças, mãe de Deus, que a irmã citou aí, né? Doenças até que não tem cura até o dia de hoje, como câncer. Por que existem tantas doenças, sejam até elas físicas ou até mentais? Por que há tantas tragédias, tantas guerras, tantas mortes, tanto desentendimento por parte do ser humano, né? Por que há tanto egoísmo, meus amados, tanto ódio, né? Por que há tanta maldade, né? Enfim, por que nós sofremos? Por que existe o mal e o sofrimento, né? São tantos os porquês, né, que parece que não tem fim, não é, Elvis? Então as pessoas, muitas delas, às vezes até mesmo ateus, né? Ou outras pessoas que estão revoltadas por Deus, vão questionar isso. Se Deus é bom, e nós cremos que Ele é bom o tempo todo, amém? Então por que Ele permite essas coisas, né? Mas um questionamento desse nível, meus amados, deve ser levado em consideração uma série de coisas, né? E mesmo, amados, mesmo que nós não temos respostas totalmente satisfatórias para os questionadores, eu acredito que nós precisamos estar conscientes, ou ter a consciência, né, de que a bondade de Deus, amados, não está atrelada à existência do mal. Ou seja, independentemente se existisse o mal ou não,
Deus é e continuará sendo bom, independentemente. O fato de existir o mal, meus irmãos, não anula em hipótese alguma a bondade de Deus. Não anula, irmão Freitinho. Não anula a bondade de Deus. Então, dessa forma, meus queridos, apesar de Deus permitir, sim, o mal, isso não significa, preste atenção, que Ele é o responsável pelo mal. Não. Apesar de Ele permitir que aconteçam todas essas coisas, Ele não é o responsável. E nós vamos ver o porquê, né? De forma bem resumida, né, para pontuar aqui nessa primeira hora, o que nós poderíamos pontuar acerca do mal, meus amados, é que o mal existe por causa do pecado. O mal existe por causa do pecado. Embora a filosofia moderna não venha a aceitar isso, né? A filosofia moderna, onde existem muitos ateus ou pessoas que não creem em Deus, vão dizer uma série de coisas acerca do mal, né? O mal moral, o mal mas não vão acreditar que o pecado é um mal que trouxe como consequência todos os outros tipos de males, né? A filosofia moderna não vai acreditar nisso, porque eles não acreditam em Deus. Então, se não acreditam em Deus, também você falar sobre o pecado para eles, não adianta, eles não creem em pecado, não creem que é pecado. Mas eu digo a vocês, amados, foi o pecado que trouxe o mal para o mundo. Foi o pecado, amados. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, né, vocês lembram o que está escrito lá? O que é discorrido naquele primeiro capítulo de Gênesis? A criação de Deus, não é isso? E ali, nesse primeiro capítulo, nós vemos claramente que tudo que Deus criou foi muito bom, não é isso? É isso que está declarado lá. Tudo que Deus criou foi muito bom, meus irmãos. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é bom. Porém, meus amados, preste atenção nisso agora. Quando o homem escolheu pecar contra Deus, quando o homem escolheu errar o alvo, porque pecado é isso. Pecado é uma palavra grega, hamartia, que significa isso, errar o alvo. Então, quando o homem errou o alvo, quando o homem falhou em atingir o propósito e a finalidade para a qual ele foi criado, que era viver conforme a direção de Deus, a consequência dessa escolha, amados, de ir contra a vontade de Deus, trouxe todas as desgraças para a sua vida, né? Tudo isso afetou toda a história de sua vida, todo o curso de sua natureza, né? E bem como a própria natureza também foi afetada por causa do pecado. A Bíblia fala, em Romanos, se eu não me engano, que a natureza geme, esperando ali a adoção dos filhos de Deus, esperando a revelação dos filhos de Deus, né? Então, a própria natureza, amados, foi afetada por causa do pecado. Nós vemos aí essas catástrofes que acontecem. Isso não é Deus que faz acontecer, é claro, Ele permite. Mas nós vemos que muitas delas tiram vidas de milhões, milhares de pessoas. Não é que Deus faz isso acontecer, tudo isso é consequência do pecado. Tudo consequência do pecado. Então, meus amados, sim, eu posso afirmar que o homem é não o único, mas o maior ou principal responsável pela existência do mal e do sofrimento. É o homem. Não adianta culpar a Deus. As pessoas às vezes fazem um questionamento como esse. Se Deus é bom, por que ele existe o mal? Como se Deus fosse o culpado de existir o mal no mundo. Deus não criou o homem para sofrer, certo? Mas o homem, sim, como eu já falei, quando ele escolheu pecar contra Deus e contra a vontade de Deus, como consequência disso, ele trouxe todo este mal para a sua vida, né? Mas, como eu já falei aqui, ele não é o único, mas ele é o maior responsável pela existência do mal e do sofrimento. Eu também posso dizer que o diabo, o inimigo de nossas almas, o opositor de Deus, o nosso acusador, ele também é um grande responsável aí pela existência do mal, né? E muitas vezes é ele quem incita o homem a praticar a maldade. É o diabo, é o inimigo, Satanás. Porém, o homem ele só é induzido pelo diabo a realizar o mal justamente por causa do efeito do pecado em sua vida. Como já disse, Deus não criou o homem para ser mau, né?
ou para sofrer. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, não é isso? E além dele ter criado a sua imagem e semelhança, ele lhe passou também certos atributos, né? Ele compartilhou certos atributos. Aqui no caso, os atributos comunicáveis que nós falamos, como o amor, a bondade, por exemplo. Deus repassou isso para o homem também, né? Por exemplo, quando você vê o ser humano, nos dias de hoje, graças a Deus ainda existe isso, né? Mas quando você vê o ser humano, ó Deus, praticando atos de bondade para com o próximo, até para pessoas que ele nunca nem viu na vida, que ele não conhece, então nós ainda podemos ver em certa medida um dos atributos de Deus na vida dessas pessoas, né? Que é a bondade, né? É o resquício ali, né? Que é a bondade. Então, nós podemos ver aí, em certa medida, um desses atributos que ele compartilhou com o homem, mesmo o homem estando debaixo do pecado. Mesmo o homem estando debaixo de servidão aí do pecado, né? Perdão aí, às vezes, pela falha na voz, tá bom, querido? Porque às vezes dá umas engasgadas mesmo, né? Mas, enfim. Eu quero sim, irmão Frechinha, por favor. Eu quero sim, eu agradeço. Então, meus amados, para a gente terminar aqui esta parte, né, e para falar sobre a imutabilidade de Deus, o que Tiago aqui mostra aos seus leitores que estavam dispersos, né, era que eles, apesar de estarem sendo ali perseguidos, provados, né, e sofrendo com toda aquela maldade que estava ali acontecendo na vida deles, eles deveriam ter a consciência de que Deus é bom. Isso que ele apresenta no versículo 17, falando sobre toda boa dádiva e tudo tão perfeito, ele está nada mais, nada menos do que declarando a bondade de Deus, né? Então, eles deveriam ter a consciência de que Deus é bom. E essas duas palavrinhas aí diferentes no grego, traduzidas aí por dádiva e dom, no verso 17, elas enfatizam a perfeição e o caráter inclusivo da bondade de Deus. Então, os momentos de provações, meus irmãos, antes mesmo no verso 12, ele já declara isso. Os momentos de provações que eles estavam passando, de sofrimentos, enfim, eram para que eles fossem aprovados por Deus. Não é isso que ele fala no verso 12? Quem pode ler para mim o verso 12 de Tiago 1? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então ali eles estavam ali mostrando para eles, né, que toda aquela tribulação que eles estavam passando era para que eles fossem aprovados por Deus. Porque Deus é bom. Deus não traz o mal na vida do ser humano para que o homem venha cair, mas para que o homem venha saber que ele está no controle de todas as coisas, amém? Muitas vezes ele permite o mal também nessas circunstâncias, para que o homem se aproxime de Deus. Mas infelizmente é o que vemos ao contrário, né? Vemos muitas vezes acontecer o mal, e o que o ser humano faz? Não se aproxima de Deus, cada vez mais se distancia, né? Não crê em Deus, não crê de fato na bondade de Deus, mas crê que Ele é mau, crê que Ele é aquele Deus que está ali raivoso, né? Querendo destruir todo mundo, enfim, e não quer ver ninguém feliz, né? Mas não, Deus é bom, meus amados. E agora aqui partindo para o ponto 2, meus queridos, falando aqui sobre a imutabilidade de Deus, aqui o ponto 2 fala que Deus é imutável, ou seja, já vimos que Ele não muda, né? E aqui o primeiro parágrafo também diz o seguinte, meus queridos: uma segunda declaração. Você está com essa revista aí? Amém? Posso ler? Então diz aqui o seguinte no primeiro parágrafo, do ponto 2: uma segunda declaração a respeito de uma visão correta de Deus diante das adversidades. Olha só, é que Deus é imutável, né? Então escreveu Tiago a respeito de Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, né? Então o autor, aqui está falando aqui, o autor aqui do livro de Tiago, que é ele próprio, não apenas utiliza o tema bondade para defender também a imutabilidade de Deus, né? Obrigado, meu Fetinha. Mas claramente apresentada em outras partes das Escrituras, né? Porque nós vamos ver aqui também que a bondade de Deus ele está ali explícita, implícita em todas as Escrituras, em toda a Escritura, né?
Mas ele não apenas utiliza o tema, esse tema da bondade, para defender a imutabilidade de Deus, como também faz dela uma preparação de outros atributos de Deus e ações divinas, né, apresentadas aqui ao longo da epístola, que nós vamos ver aí todo o decorrer da epístola, né, e aqui mesmo nessa lição, tá bom, amados? Agora, a respeito da imutabilidade de Deus, irmãos, é um atributo, certo? O que é um atributo, irmãos? É uma qualidade. Uma qualidade. Mas é um atributo que pertence somente a Ele, a imutabilidade. Como eu já falei, nós seremos humanos, não não podemos ser imutáveis, né? Nós o tempo todo mudamos. Mudamos desde o nosso nascimento até a nossa velhice, né? Mudamos fisicamente, mudamos mentalmente, né? Ou seja, estamos em constante mudança, mas a Bíblia fala que Deus não muda, né? Por quê? Porque Ele nunca teve princípio. É interessante a gente saber isso, né? Porque Deus, vamos falar acerca da eternidade de Deus, mas Ele não muda justamente por causa disso, tá bom? Mas a imutabilidade, como já disse, pertence somente a Deus. Ou seja, nós chamamos de atributos incomunicáveis. Na teologia nós chamamos assim, porque são atributos que não foram compartilhados com o homem, não foram compartilhados com o ser humano, né? E a imutabilidade da qual o Tiago fala é uma delas, né? Ou seja, só Deus é o único que não muda, certo? Amém? Agora, no que Deus não muda? No que Ele não muda? Ele não muda com relação ao seu caráter. O caráter de Deus, irmão Elenida, é imutável, Ele não muda. Nós mudamos, né? Mas Deus não muda com relação ao seu caráter. No que mais, irmãos? No que mais, irmão Elis, que Deus não muda? Ele não muda com relação ao seu amor. Amém? Vamos ler ali Jeremias 31:3? Vamos folhear a Bíblia agora? Agora a gente vai folhear a Bíblia e a Palavra de Deus bastante, tá bom? Quem pode ler para mim Jeremias 31:3? Enquanto isso eu tomo uma aguinha aqui, tá bom? Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Obrigado, Ronaldo. Qual o destaque aí, Ronaldo, acerca do amor? Com amor eterno, vocês viram? Então, se o amor de Deus é eterno, Nicolas, então ele não muda. Então, não muda, é impossível mudar o seu amor, né? Lá em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Continue. Amém? E isso desde o início do mundo até os dias de hoje, né? Esse amor de Deus não muda. A Bíblia fala que Deus deu o seu Filho, né? Tudo isso foi por amor. Então, todos que vêm até Cristo que podem ter essa salvação através de Jesus Cristo, tudo isso foi por causa do amor, porque Deus enviou, Deus deu o seu Filho. No que Deus não muda também, irmão? Na sua misericórdia. Salmo 103:17. Carlinha, lê pra gente, querido, por favor. Deus não muda com relação à sua misericórdia, Ele é misericordioso. Salmo 103:17. O que diz para nós, irmão Carlinha? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Não muda, irmãos. Não muda, né? Vemos aí a declaração do Salmo 103:17. No que Deus não muda também, irmão Elísio? Com relação à sua bondade. Já falamos isso, né? Nós vamos ler também Salmo 145:13. Quem pode ler para nós aí? Irmã Edneide, pode ler para nós, querida? Salmo 145:13. E depois Salmo 23:6. Irmã Meire, pode ler para nós? Depois de Salmos 23:6. Isso. O teu reino é o reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Amém. Falando sobre a bondade de Deus, né? E o Salmo 23:6? Certamente que a bondade e a
ou seja, para sempre, né? Quando ele fala essa expressão por longos dias, às vezes em outras versões, você vai encontrar aí essa declaração, para sempre. A bondade e a misericórdia, né? Me seguirão alguns dias, não, todos os dias, né, da minha vida, né? Então, meus queridos, Deus não muda com relação a todas essas coisas. Ele não muda com o seu caráter. Ele não muda com relação ao seu amor para com o ser humano. Independente do ser humano questionar a Deus, independente do ser humano duvidar de Deus, ou de blasfemar de Deus, ou de não acreditar na sua existência ou no seu nome, independente disso, o amor de Deus permanece. Olha só como é o amor de Deus, amados. Imensurável, né? A sua misericórdia, a sua bondade, né? Nós vimos que ele é tão bom, acredito que vocês viram na aula passada do irmão Isaac, que ele é bom para com todos, né? Para com todos, não só para quem é filho seu, quem foi declarado justo, quem foi justificado através de Cristo, mas ele é bom para com todos. A Bíblia fala que ele dá o sol, a chuva para só alguns, só quem é cristão? Não, para todos, todos, sejam ateus, sejam satanistas, não importa, Deus dá o sol a todos. Todos ali desfrutam do sol, da água, da chuva, das bênçãos de Deus, daquele vento, né, que você sente ali, quando dá aquele calor insuportável, aí baixa aquele ventinho gostoso, lembra, Frechinha? Tudo isso é o vento de Deus, irmãos, que Deus envia ali para nós, né? O que seria de nós se não existisse o ar? O Isaac falou isso, né? O que seria de nós, Dineide? Morreríamos, né? Aliás, né, quantas pessoas não morreram aí no auge da pandemia simplesmente por falta de ar? Né? Quantas pessoas não partiram simplesmente porque não conseguiam respirar? E o ar, quem dá, a respiração é Deus que dá para todos nós, né? Se não me engano, há um versículo que fala aqui: Deus é quem dá respiração a todos, né? E Deus não muda também com relação à sua justiça, viu? Deus não muda com relação à sua justiça. Quem pode ler para mim aí, irmã Francisca? Salmo 119, 142. Salmo 119, versículo 142. O que diz aí para nós? A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Olha só que declaração maravilhosa, né? A tua justiça é o quê? Uma justiça eterna. Não muda. Deus é justo em todo tempo. Em todo tempo também Deus é justo, elas. Em todo tempo também. A sua justiça não muda, né? Ele faz a sua justiça na medida certa. E também, não só a justiça, como também a sua misericórdia. Ele exerce a misericórdia. Ele exerce também a justiça. Ele não é aquele Deus que vai simplesmente punir o homem ou o pecador, né? Porque a Bíblia também fala isso, que Deus ele pode punir, viu? O homem, o pecador, mas para quê? Para que depois ele possa exercer misericórdia na vida dessas pessoas, para que essas pessoas possam se aproximar de Deus, né? Mas vemos aí, como já falamos, que infelizmente isso não tem acontecido, né? Então, no que Deus não muda com relação a essas coisas, né? Deus não muda com relação aos seus princípios e valores, porque eles são eternos. Os seus princípios e seus valores são inegociáveis, gente. Deus não muda com relação a eles, né? Por isso também que nós precisamos aí zelar pelos princípios da palavra de Deus, amém? Porque eles são inquestionáveis, inegociáveis, irrevogáveis. Deus não muda com relação a isso. Agora, por que Deus não muda? Nós vimos no que ele não muda, né? Agora, por que ele não muda? Justamente como já falamos, porque a imutabilidade faz parte do seu ser, está na sua essência. Ele é divino, ele é Deus, ele é imutável, ele não é como nós, né? Deus não muda, irmãos, e jamais deixará de possuir essa qualidade, pois caso contrário, né, ele não seria o que? Imutável. E na verdade, a imutabilidade ela não está separada de outros atributos de Deus, né? Como por exemplo sua eternidade, sua perfeição, sua onisciência, né? Agora, se Deus é autossuficiente, se Deus é eterno, se Deus é perfeito e conhecedor de tudo, então para que ele vai precisar mudar? Então, praticamente está descartado aí, é completamente ilógica a possibilidade dele mudar.
Certo? Amém? Alguma pergunta? Para irmão, não estou entendendo nada que você está falando aí. Alguém tem alguma pergunta, um comentário a fazer? Não? Pois não? Opa! Pois não, irmão Francisco? Dentro dessa essência de Deus aí, ele se arrepende? Porque Então, vamos ver isso aqui mais pra frente. porque tem 2 versículos, um que fala que Ah, senão que ela leu a revista, viu? se arrepender, né? Sim. E outro ele fala que Deus não é homem para se arrepender. Será que a Bíblia se contradiz? Né? Isso aí. Vamos explicar já já, tá bom? Vamos explicar assim. Mas boa pergunta, né? Se ele vai falar que Deus não muda, e por que tem versículos que falam que ele não se arrepende, ele não para que imita, e tem versículos lá em Gênesis, por exemplo, que fala que Deus se arrependeu de ter criado um homem. Nós vamos ver isso aqui mais pra frente, tá bom? Beleza, irmão Francisco? Eu sempre gosto aí das perguntas polêmicas, né? Mas é bem isso aí, amém? Porque muitas pessoas vão questionar isso a respeito da pessoa de Deus. Ah, se Deus não muda, por que está escrito aqui na Bíblia, e usa a Bíblia ainda, né? Para falar que ele se arrepende, né? Mas, antes da gente chegar lá, irmão Francisco, né? Além da imutabilidade de Deus, eu quero aqui passar para vocês aqui, eu creio que nós temos tempo ainda para isso. Além da imutabilidade, que é um atributo que pertence somente a Ele, tá bom? Ele também possui outros atributos incomunicáveis. Ou seja, como nós já falamos, são atributos que não foram compartilhados com o ser humano, porque pertencem somente a Ele. Tá bem? Entendido? São atributos ou qualidades que pertencem exclusivamente a Ele, como a eternidade, por exemplo. Vamos ver aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, Deuteronômio 33, 27. Quem pode ler para mim? Irmã Helenilda. Por favor, meu querido. Deuteronômio. Onde é que está Deuteronômio? Na Bíblia, né? Cadê a irmã Márcia? Não está aí hoje, não? Deuteronômio 33, verso 27, tá bom? Tá bom, fica à vontade. Deuteronômio, todos aí abrem os seus livros lá. Quer a minha aqui? Pode ler aqui na minha Bíblia. Isso. Deuteronômio 33, 27. Essa letrinha aqui? Tá muito pequena? 33, 27. Isso. Cadê o 27? 27. Isso. Deus eterno, e seja por habitação e por baixo de ti esteja os braços, o temos eterno, e lance ninguém diante de ti, diga, destrói. Obrigado, Bruno. Obrigado. Não, imagina, não tem problema não. Mas aqui esse versículo está declarando o seguinte, né? O Deus é eterno, né? Então está falando que Deus é eterno, ou seja, Ele não teve, nunca teve um princípio e nunca terá um fim. Ele é eterno. Ele é eterno, né? A nossa mente limitada não consegue compreender isso. Por isso que muitas pessoas questionam, né? Mas por quê? Porque a nossa mente, ela foi afetada pelo pecado. E eu até acredito que mesmo se tivesse sido afetada pelo pecado, se não tivesse sido afetada pelo pecado, ainda assim a gente não ia compreender totalmente a essência de Deus, né? Porque Deus, Ele é todo poderoso, né? Também é uma também dos seus atributos, nós vamos ver aqui, né? Que pertence a Ele. Mas falando acerca da eternidade, Salmo 92, alguém sabe de qual aí? Ou quem pode ler para nós? Salmo 92, o que está escrito lá? Quem achou pode ler para mim, por favor. Antes que eu nascesse e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Declaração de Moisés aí, né, que escreveu esse salmo. Antes que todas as coisas existissem, né? O Senhor é eterno, né? O Senhor é Deus, ele declara ali. De eternidade a eternidade, tu és Deus, irmão. Né? Mas também falando a respeito de outro atributo também que possui somente a Deus, está ali a sua onisciência, irmão Elson. Lê para nós aí, meu querido, Salmo 139, de 1 a 4.
A onisciência também é um dos atributos que pertence a Deus. Irmão, o que é a onisciência? É aquele que é conhecedor de todas as coisas, né? E só Deus é assim, tá bom, amado? Só Deus é conhecedor de tudo. Do passado, do presente, do futuro, de todo o íntimo do nosso ser, né? Pode ler para nós, Samuel? Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Me conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Amém? Aqui o salmista, Davi, ele declara que Deus conhece tudo dele, conhece todos os seus caminhos, conhece o seu assentar, o seu levantar, e ele declara, ainda que ele venha pensar em falar alguma coisa, Deus já conhece. Então, a onisciência, irmãos, pertence somente a Deus. É um atributo que pertence a Ele. Mas também a onipresença. Irmão, o que é onipresença? Aquele que tem todo o poder, o único que tem todo o poder. Salmo 139, o mesmo salmo. Quem eu vou pedir agora para a gente ler? Irmão Freitinhas, pode ser, irmão Freitas? Salmo 139, do 7 ao 10, tá bom? O mesmo salmo aí que já estavam com a Bíblia aberta, né? Do 7 ao 10, irmão. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alma, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Amém? Irmãos, os salmos, eles são livros poéticos, muitos deles são canções, aqui são orações, né, de declarações aqui dos autores, mas o que ele quer dizer aqui, falando aqui, Deus está presente em todos os lugares. Então ele usa isso aqui de forma poética, né? Simplesmente para dizer isso. Deus está em todos os lugares. E ele é o único que pode fazer isso. Satanás não tem esse poder, viu? Lá em Jó, fala que os filhos de Deus, e cremos ali que está falando dos anjos, eles foram se apresentar diante de Deus e fala que Satanás se apresentou no meio deles, né? E Deus pergunta ali para Satanás, de onde você vem? E ele responde, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então ele pode rodear a terra, ele pode passear pela terra, mas ele não tem poder de estar presente em todos os lugares. Não, somente Deus tem esse poder, né? Ele está aqui, como ele também está em qualquer canto da face da terra, principalmente falando a respeito de pessoas que invocam ao seu nome, né? Ele está ali com seus ouvidos atentos, contemplando, presente mesmo, ali no meio, né? Então, a onisciência, a onipresença é um atributo que pertence somente a Deus, amém? Apocalipse 22, 13, quem pode ler para nós? Aí, por favor. Nicolas, pode ser, querido? Apocalipse 22, 13. Que aí é mais um versículo aí declarando a onipresença de Deus, tá bom? Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Obrigado, Nicolas. Vocês viram a declaração de Deus? Onde ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Só para a gente entender aqui, o Alfa e o Ômega são as duas letras do alfabeto grego. O Alfa é a primeira letra e o Ômega é a última letra do alfabeto grego, né? Então, quando ele declara, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, está exatamente declarando isso. Eu sou o início. Antes de mim não houve nada. Eu sou o fim também. Ou seja, ele é o único que está tanto no início como é o único que estará no fim de todas as coisas, né? Nós não, os profetas do passado tiveram suas épocas, né? Eles não estão aqui entre nós hoje. Nós estamos aqui hoje, mas não tivemos no passado, mas Deus ele sempre esteve. Então, esse é o significado quando ele fala que eu sou o primeiro e o derradeiro, né? Ou seja, aquele que está em todas as eras, em todos os tempos, né? Não há espaço limitado para a presença de Deus, amado, né?
E agora falando a respeito aí da onipotência, né? Que também é um atributo que pertence somente a Deus, né? Daqui a pouco vamos chegar lá, tá, irmão Francisco? A respeito dessas declarações aí. Inclusive está aqui na revista, né? Mas a respeito da onipotência, irmão, o que é onipotência? Falando a respeito de Deus, que todo o poder pertence a Ele, né? Isaías 43:13. Quem pode ler para mim, por favor? Isaías 43:13. É um verso que vai declarar aí sobre a onipotência de Deus, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então é uma declaração fortíssima de Deus, né? Deus agindo, alguém pode impedir? Não, ninguém pode impedir. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Mas aí vem os questionamentos das pessoas. E se Deus tem todo o poder, então por que Ele não acaba com o mal de uma vez por todas? Na verdade, Deus vai acabar com o mal, mas tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. Já falamos desde o início. Todas as espécies de males que existem, Moelos, tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é consequência. Falando de forma resumida, né? É claro que existem, podemos pontuar vários fatores acerca disso. Pode falar, meu querido? Sim. Você lembra qual verso? 39. Lamentações, né? Lamentações 3:39. Você pode ler para nós aí, querido, por favor? Lamentações 3:39. 3:39, deixa eu ver. É isso mesmo. Isso mesmo, né? De que se queixa, pois, vou ler aqui, tá bom? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Então, o homem, ele está colhendo aquilo que ele mesmo plantou. Infelizmente, por causa do pecado de um, a Bíblia fala, por causa do pecado de um, trouxe em consequência a todos nós, todos pecaram, né? Todo o pecado passou para todos. E todos estamos separados, destituídos da glória de Deus. Porém, por outro lado, né, vimos aí a salvação de Deus, a redenção de Deus, onde a Bíblia fala que, assim como por homem abundou o pecado, também por um homem, Jesus Cristo, superabundou o quê? A justiça de Deus, né? Graça, falando ali da redenção que Cristo trouxe através do seu sacrifício na cruz, né? Mas lá em Lucas 1:37 também vai falar que nada é impossível para Deus. Até o meu filho Samuel sabe de qual é esse versículo, né? Lucas 1:37, porque nada é impossível para Deus. E aqui também, Apocalipse 1, verso 8, quero ler também com vocês, tá bom? Falei que eu ia folhear a Bíblia bastante, hein? Apocalipse capítulo 1, verso 8, onde ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, né? Vamos colocar na nossa letra do alfabeto. Qual é a primeira letra? O A. Qual que é a última letra? O Z. O que é que vem antes do A? Nada, né, cara? E o que vem depois do Z? Nada também. E para a gente poder entender, irmão, de como que é aí a essência de Deus, né? A respeito de sua eternidade, né? Falando de sua eternidade. E ele declara, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que há de vir o Todo-Poderoso, né? Falando a respeito da onipotência de Deus. Agora aqui, amados, quero aqui ler com vocês, aí na revista, tá bom? O primeiro parágrafo aí do ponto 2. O primeiro subponto do ponto 2 aí, que fala sobre a bondade divina e a imutabilidade de Deus. Então você está com sua revista aí, acompanha aí comigo, tá bom? E ele diz o seguinte aqui, ó: a ideia de imutabilidade de Deus está arraigada à ideia da sua bondade, certo? Então isso implica a certeza de que a bondade de Deus, imutável, nunca sofre alteração ou mudança, né? Com respeito à pessoa de Deus,
aqui a nova versão internacional, da NVI, ela vai traduzir o seguinte, né? Que não muda como sombras inconstantes, né? Vai estar assim na versão NVI. Então, a palavra grega aí, traduzida como sombra, que Tiago usa aí, pode implicar o ato de fazer sombra ou de refletir uma determinada imagem, né? E o que isso quer dizer? Que Tiago escolheu essa palavra para afirmar que Deus é como uma luz, que não pode ser apagada, muito menos ser colocada na sombra, né? Ser extinta, né? Então Deus, ele sempre, a Bíblia declara isso, né? Que é o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Deus nunca pode deixar de ter esses atributos, né? Porque Ele é imutável, né? Essa, na verdade, é a declaração aqui de Tiago, ok? E o subponto 2 aí, do ponto 2, vai falar sobre os atributos divinos e a imutabilidade de Deus. Então, preste atenção aí, ó, na leitura da revista. O conceito, meus amados, desta imutabilidade, olha só, prepara e se aplica à descrição de Deus que Tiago apresenta na sua epístola, né? Então, você está acompanhando aí na revista? Nós vamos ver aí algumas qualificações que Tiago faz a respeito de Deus. Então, Tiago o qualifica como o doador da sabedoria. Letrinha A aí, vocês viram? Letra A do subponto 2, do ponto 2. Então, Tiago 1,5, quem pode ler para nós? Vamos voltar lá para Tiago? Então, Tiago qualifica Deus como doador da sabedoria, né? Tiago capítulo 1, verso 5, ele diz o seguinte, ó. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? E não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Então, Deus é o doador da sabedoria, né? Também Tiago também o qualifica como fiel às suas promessas, né? Verso 12, aqui, que nós já lemos, tanto, né? Bem-aventurado o varão que passa pela provação, porque quando for provado, receberá o quê? Uma recompensa, né? A coroa da vida, ó. Ou seja, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, Tiago qualifica ele como fiel às suas promessas. Se ele prometeu, ele vai cumprir, né? O capítulo 2, também no verso 5, de Tiago, olha só o que ele declara aí. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, meu amado, se Deus prometeu para você a vida eterna, Ele é fiel à sua promessa, Ele vai cumprir, né? Por isso, mais uma vez aqui enfatizo a vocês, o cristão, o verdadeiro cristão, ele não pode perder a sua salvação, porque a salvação é uma promessa que Deus deu aos seus filhos, para aqueles que creem no seu nome. Lá em João 1,12, ele vai declarar isso, né? Aqui continuando, Tiago também o qualifica como recompensador. A letrinha C aí, você está com sua revista aí? Recompensador. E o verso 12 fala isso, já lemos. Tiago também o qualifica como justo, né? Verso 20, olha só, verso 20 do primeiro capítulo. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então Deus é justo. Deus é justo. Tiago mostra isso, né? Capítulo 2, verso 23. Vamos ver? E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, né? E foi chamado amigo de Deus. Então, Tiago simplesmente está declarando aqui, mostrando alguns dos atributos ou de qualidades que Deus tem, né? Como a justiça, como justo. E ele é único, né? Não há outro Deus além dele, né? Tiago 2,19, olha só o que ele declara: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, não é isso? Porque há de fato um só Deus. Também os demônios o creem e estremecem. Então ele declara Deus como sendo único, como o Criador do homem, a letrinha F aí, Tiago 3,9. O que diz lá, Tiago 3,9? Como ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, como já falamos, nós seres humanos fomos feitos à semelhança de quem? De Deus, né? Então, Tiago qualifica Deus como isso, o Criador do homem. Como gracioso, né? Vou correr um pouquinho aqui agora, tá bom? Tiago capítulo 4, verso 6.
ali fala que Deus, ele resiste aos soberbos, porém ele dá graça aos humildes. Então ele é gracioso, ele é legislador e juiz. Tiago 4,12. Ele é soberano. Tiago também o qualifica assim. Tiago 4,15. Ele também é misericordioso e compassivo. Tiago 5,11. E ele também é restaurador da vida. Tiago capítulo 5, verso 15. E para a gente aqui, no próximo ponto, o terceiro subponto aqui, do ponto 2, fala sobre as escrituras sagradas e a imutabilidade de Deus, amados. Então, para a gente aqui passar essa parte, ele declara o seguinte aqui: quanto a esta imutabilidade de Deus, a epístola de Tiago encontra bases na própria palavra de Deus. Então, irmão Francisco, aqui agora ele vai declarar isso aqui, que nós vamos ver também aqui um pouquinho, né, a respeito disso. Muito embora as expressões, então se arrependeu o Senhor, lá em Gênesis 6,6, né? E Deus se arrependeu, lá em Jonas 3, pareçam implicar uma mutabilidade de Deus, né? E apenas representam, através da força de uma linguagem carregada do sentimentalismo pela narrativa bíblica, uma de duas reações divinas consequente à ação humana naquele contexto, né? Bênção aos tementes e obedientes e juízo aos incrédulos e aos desobedientes. Então nós vimos ali, por exemplo, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas, de fato, Deus se arrepende? Não, né? Deus não se arrepende. Nós vamos ver aqui a doutrina da imutabilidade encontrada nas Escrituras. Mas, o que é esse arrependimento de Deus? Está se tratando de uma tristeza que ele teve, por causa por ver, por contemplar a maldade que estava crescendo, né? Deus não se arrepende, presta atenção nisso aqui. Deus não se arrepende como nós nos arrependemos. Geralmente, quando você se arrepende de alguma coisa, o que você fala? Meu primo? Se eu soubesse que era assim, eu não teria feito. Será que Deus falou isso quando ele criou o homem? Se eu soubesse como ia fazer isso, não teria criado ele. Então, isso aqui, amados, para a gente entender, são figuras de linguagem, tá bom? E é chamado de antropopatia. O que é isso, irmãos? A antropopatia é uma figura de linguagem que é atribuição de sentimentos humanos a Deus. Então, quando fala que Deus se arrependeu, não está falando que ele se arrepende da mesma forma que nós, irmão Francisco, tá bom? Se eu soubesse que ia ser assim, né? O nosso arrependimento é carregado de uma série aí de coisas que nós fazemos, né? E depois nós quebramos a cara e o que nós falamos? Se eu soubesse, né? Eu não teria feito, né? Mas com Deus não é assim, tá bom, mas não sei se deu para ficar claro, né? Tá ok? Por exemplo, né? Há outras também passagens nas Escrituras que usam essa figura de linguagem, a antropopatia, que é a atribuição de sentimentos humanos nossos a Deus. Por exemplo, ali em Gênesis 2, capítulo 2, fala que Deus descansou. Deus se cansa? Deus se cansa? Não? Então, quando fala ali que ele descansou, é porque ele contemplou a sua criação, né? Ou seja, ele terminou todo o trabalho da criação do mundo, do universo, e ele apenas contemplou a sua criação, ele desfrutou daquilo que ele havia criado, né? Aqui mesmo em Tiago, capítulo 4, verso 5, eu quero que vocês leiam comigo aí. O que Tiago diz aqui, ó? Capítulo 4, verso 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Deus tem ciúmes? Deus tem ciúme como nós? Aqui, esse significado, essa palavra aqui, ciúmes, isso significa o seu zelo por nós, né? Então, essa espécie de ciúme que é declarado aqui, não está falando de um ciúme que, como o nosso, que é motivado por uma série de coisas, né? Que é motivado pela insegurança, às vezes, né? Que é motivado pelo medo, que é motivado por uma série de coisas. Mas, quando o Tiago declara isso aqui, né? A respeito de que o Espírito que tem habita em nós tem ciúmes, está falando do seu zelo por nós, né? Porque Tiago vai declarar que quem é amigo do mundo se declara o quê? Como inimigo de Deus. Então eu não posso ser amigo do mundo e amigo de Deus. Por quê? Porque Deus tem
ciúmes, tem zelo por nós. Né? Nós precisamos ser exclusivos de Deus, amém? Exclusivo, amados. Então, e nós vamos encontrar diversos versículos aqui, mano, aqui em Salmos também, fala que Deus riu. Vai alguma expressão assim que vai falar assim, que Deus se riu deles, né? Alguma coisa a respeito assim. Deus ri com nós, Deus dá risada com nós? Claro que não, isso são figuras em linguagem para atribuir, para que a gente possa compreender o significado ali do contexto, né? Quando fala que Deus se riu, ali existe todo um contexto, que eu não lembro agora qual passagem, mas existe ali todo um significado, né? E Deus olha para o ser humano e vê que o ser humano se acha autossuficiente, né? Deus deve pensar assim, pobre coitado, né? Não sabe ele que depende do meu ar para respirar. Então, nós vamos encontrar diversas partes das Escrituras, sentimentos humanos nossos atribuindo a Deus, tá bom? E aqui, continuando aqui, irmãos, falando a respeito aqui da doutrina da imutabilidade, quero terminar essa parte com vocês aqui, que eu quero ler. Ela é encontrada em textos muito claros nas Escrituras, irmão Francisco, aí, ó. Por exemplo, lá em Números 23, 19. Abre lá para nós, por favor. A senhora mesmo pode ler aí, Números 23, 19. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, tá bom, amados? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. Exatamente. Filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria? Ou falaria e não confirmaria? Observe o que é declarado em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. Deus não pode mentir, né? Isso não faz parte da essência de Deus, né? Não tem como ele mentir. E ele declara ainda, nem filho do homem. Olha só, ele não é homem para que minta. Então já está falando aqui a respeito de nós seres humanos, porque nós mentimos, né? Nós nos arrependemos e ele declara que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porque quando encontramos aí a respeito de que Deus se arrependeu, não está se tratando no mesmo sentido que nós, amém? Mas está falando ali que Deus se entristece por ver o homem se distanciando dele, né? E lá em Salmo 102, 27 também, vai falar que tu porém é sempre o mesmo. Então Deus não muda mais, né? Lá em Malaquias 3, 6, ele vai declarar o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Queridos, se Deus mudasse, acredito que não existiria mais nenhum ser humano na face da terra. Porque a cada dia que passa, o ser humano tem entrado em decadência espiritual, cada vez mais e mais. Eu não sei como era nos tempos passados, né? Vimos, por exemplo, a passagem de Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades totalmente depravadas, mas nos dias que estamos vivendo, vemos também, infelizmente, que a sociedade caminha cada vez mais e mais para o seu afundamento espiritual. Então, se Deus mudasse, eu me coloco no lugar de Deus. Se eu fosse Deus, acho que eu já teria destruído toda a raça humana, né? Talvez você já pense assim também, né? Se eu fosse Deus, eu já teria destruído todos os bandidos que existem no mundo. Toda a raça ruim que só deseja o mal para o próximo, né? Mas nós não somos Deus. E Deus também não pensa assim, porque Ele é imutável. O seu amor não muda, né? A sua misericórdia não muda, né? E a sua bondade também não muda. Ele é imutável, tá bom? E aqui, para a gente concluir, amados, aqui na revista, aqui no último parágrafo aí, antes da conclusão, último parágrafo aí, ó, que diz o seguinte: assim, Tiago conduz aqueles crentes dispersos aos seus leitores, né, a não terem quaisquer razões para questionar ou duvidar, irmãos, da pessoa e do caráter de Deus. Então essa é a intenção de Tiago ao escrever essa epístola, né, essas passagens aqui que nós estamos no primeiro capítulo, né? E as duras provas da vida não podem afetar ou comprometer a pessoa ou as ações de Deus. Amém? E para concluir aí, irmãos, a conclusão, aqui na revista ele também diz o seguinte: a grande demonstração, olha só, a grande demonstração da bondade imutável de Deus para conosco, apresentada por Tiago, meus irmãos, ela está aí declarada no último versículo deste parágrafo, que está em Tiago 1,18. Acompanhe lá na sua Bíblia, por favor.
Tiago 1,18, ele vai dizendo o seguinte: pois, segundo o seu querer ou a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Né? Ou seja, ele nos deu um novo nascimento. E tudo isso para quê? Para que fôssemos como que primícias de suas criaturas, né? Ou seja, como que os primeiros frutos de tudo que ele criou, né? Então, a bondade de Deus, meus queridos, nos alcançou com a salvação em Jesus Cristo, né? O qual nos encoraja e fortalece a prosseguir adiante, mesmo diante das provas e adversidades da vida. Então, qual é o nosso papel? Questionar a bondade de Deus, amados. E se alguém, porventura, vier questionar com você acerca da bondade de Deus, apenas apresente a Ele. Deus é bom em todas as circunstâncias. Mesmo se não existisse o mal, Deus é e continuará sendo bom. E mesmo com a existência do mal, Ele não deixa de ser bom. Ele traz vida a todos nós. E Ele quer trazer também vida eterna a todos aqueles que, porventura, creem em Cristo Jesus, né? Então, aqui continuando aqui, ele diz o seguinte: é sempre bom lembrarmos que, mesmo quando os nossos dias se encontram nublados, cinzentos ou chuvosos, né, sobre as mais densas, sombrias e carregadas nuvens, sempre existirá o sol que nunca se apaga. Por que ele está declarando isso aqui? Lembra aqui da introdução que o autor aqui da lição colocou? Ele falou que pela primeira vez que ele foi viajar de avião, né, estava um dia assim, nublado, cinzento, chuvoso, e para alguém que era estreante, que nunca tinha viajado, ele ficou com medo. Mas ele declara aqui na sua narrativa, na introdução, né, que quando aquele avião partiu, que quando aquele avião saiu, passou por cima daquelas nuvens que estavam ali nubladas, e aquele tempo feio embaixo, o que ele viu? O sol. Então, ele pôde observar isso, né? Mesmo ali, você embaixo vendo ali que está um tempo nublado, mas lá em cima o sol está no mesmo lugar dele, ele não sai. E assim também o autor ele quer transmitir isso para nós, né? Mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, por adversidades, ou seja, ele fala que sempre existirá um sol que nunca se apaga, ou seja, Deus sempre estará presente em nossas vidas, amados, amém? Ele sempre estará conosco, de braços estendidos, de mãos onde Ele pode estender a você e lhe dizer: venha até a mim, né? Você que está cansado e oprimido, lá em Mateus 10, 28 ele vai declarar isso: vinde a mim, Jesus declara, né? Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Então, nunca se esqueça, aqui ele termina dizendo o seguinte: o Deus bondoso e imutável está soberanamente presente em nossas provações. Isso aqui é uma continuidade das lições anteriores, que fala a respeito de provações, de tentações, né? Então isso aqui, na verdade, ele está aqui findando essa parte e falando a respeito aí da bondade, da imutabilidade de Deus, né? Que apesar das adversidades, Deus é bom e Ele não muda, amém? Então que Deus abençoe a sua vida, amado. E antes da gente encerrar aqui essa parte, eu quero que você abaixe sua cabeça neste momento e esteja em espírito de oração. E eu quero fazer uma seguinte pergunta a você que está aqui esta manhã. Não sei se você entendeu, espero que você tenha entendido, mas o que nós queremos declarar a você é que Deus, Ele é bom e Ele não muda, e Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você. E Ele lhe oferece a vida eterna. E eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui esta manhã. Se porventura você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, como Senhor de sua vida, você gostaria de aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador e entregar a sua vida a Ele, sabendo que Ele é bom, que Ele está no controle de todas as coisas, e Ele tem o melhor, e Ele já deu o melhor, que foi Cristo. E Ele tem também o melhor para você, que é a vida eterna. Alguém aqui esta manhã gostaria de levantar sua mão e entregar sua vida a Cristo? Então vamos orar com você. Alguém? Levante sua mão. Vamos orar com você, né? Se houver. Não fique envergonhado, não fique acanhado, mas se Deus tocou em seu coração de alguma maneira, se você entendeu a respeito aqui da bondade, da imutabilidade de Deus, então vamos orar com você. Alguém? Não? Mas que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Que Deus possa falar
durante toda essa semana, durante toda a sua trajetória de vida, que Ele venha lhe mostrar, né, que dele é bom, que Ele não muda, que Ele está sempre presente em nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, amados.